Olá pessoal, boa noite. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Renato Bertatti, meu querido professor e hoje também colega da Hellinger Schule e um dos pioneiros das constelações no Brasil, a dar cursos de formação no Brasil. Pessoa muito especial, com grande conhecimento de constelações, muito tempo de treinamento, convívio com Bert Hellinger e um médico, né, que fez descobertas muito interessantes, né, como ele utiliza as constelações no auxílio, no tratamento a doenças e sintomas. Então, vamos convidar as pessoas, manda aí os aviõezinhos, clica no coraçãozinho para dar mais visibilidade para essa live, porque hoje a live é especial. Eu acredito que possa ser muito inspiradora e ajudar muita gente. Então vamos chegando, sejam bem-vindos. Daqui a pouco o Renato está chegando. O Renato lançou um livro recentemente. Este livro aqui, livro muito bonito, muito rico de compreensões, além do conhecimento que ele tem de Bert Hellinger, de Sophie Hellinger, né? Ele mesmo é uma pessoa incrível, assim, para quem conhece, quem já estudou com ele, sabe a sensibilidade que ele tem para ir além, né, dos conhecimentos prévios. Ele tem umas percepções muito interessantes. É um mestre para muita gente que se formou com ele e até hoje continua estudando, né? Então, uma honra para mim recebê-lo aqui. Estou só esperando ele surgir aqui na tela. O Renato chegando, eu já chamo ele para a gente começar. Então, vamos chegando enquanto isso, vamos convidando os conhecidos que possam se interessar, que hoje é muito interessante esse tema. Tive a honra de conhecer o Renato, conhecer as constelações através dele, né? Foi com ele que eu constelei a primeira vez, que eu participei dos meus primeiros workshops, me encantei porque eu vi assim Bert Hellinger nele, né? Depois que eu comecei a me aprofundar nos conhecimentos de Bert Hellinger, eu percebi que o Renato é bastante fiel, assim, a maneira do Bert de trabalhar, e ser fiel não significa fazer igual, significa ter a capacidade de agir fenomenologicamente, né? De se deixar conduzir pelo campo, e aí é o próprio campo de cada cliente que mostra com maior força, com maior intensidade qual que é o caminho a seguir. Então, muito bonita a maneira do Renato trabalhar, assim como do Bert também. E aí, Renato, onde tá tu? Temos aqui alguns amigos que eu tô identificando, que estão chegando, alunos seus, esperando por esse nosso encontro. O tema é saúde, um novo olhar para a saúde, um novo olhar para as relações. O Renato, nosso convidado de hoje, lançou recentemente esse livro, né? Fruto de muitos anos de experiência como médico. Ainda não entrou, né, Gil? Então estamos esperando ele. Peraí, ele está pedindo para participar, mas não está respondendo. Acho que ele... agora sim. E eu não vi o convite. Já aceitei. Daqui a pouco está chegando. Oi, Renato. Seja bem-vindo. Agora deu certo. Boa noite, Sami. Boa noite, que alegria recebê-lo aqui. Que honra. Imagina, Professor Renato. prazer é meu. Um grande prazer estar aqui com você, querido. Tantos Renato anos. É um dos que eu considero dos melhores professores que eu já encontrei de constelação. Meu primeiro professor, né? Já estava falando, mas repeti aqui agora na sua presença. E hoje tenho a honra de fazer parte do corpo docente da Hellinger Schule ao seu lado, e continuo aprendendo contigo, tua experiência, tua sensibilidade, a visão, para mim é muito inspiradora, e fico muito feliz de te receber aqui. Tem um pessoal que acompanha essas lives que eu faço toda semana, e com certeza vão poder aproveitar muito
as suas contribuições. E recomendo para quem puder também fazer cursos, né? Aprender presencialmente, vivencialmente com o Renato, que é muito, tem uma forma muito profunda, muito sensível de trabalhar. Então, Renato, vamos lá. Me conta um pouquinho, conta para nós aí um pouco da sua história, de como você chegou a ser e a fazer o que você faz hoje. É uma história longa, eu vou dar uma boa resumida, Sami, porque... Bom, antes de mais nada, obrigado, Sami, novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há tantos anos, né? E, e é claro que eu não cheguei, como nada é à toa, né? Mas eu não cheguei ao Bert à toa. Na verdade, eu sempre fui um buscador e, como médico, eu sempre me interessei em entender o ser humano, porque eu sempre acreditei que os sintomas e as doenças traziam algum tipo de mensagem e sempre desconfiava que atrás das doenças e sintomas existia um potencial de muita cura e de muita transformação, né? Não só a cura de um sintoma, mas que os sintomas e as doenças poderiam, né, de alguma forma propiciar mudanças muito profundas na vida das pessoas. Mas isso eram ideias muito vagas da época da faculdade, eu não tinha essa clareza. Mas eu me interessava por isso e não pelos tratamentos com os remédios. E foi nessa busca, né, de tentar compreender o ser humano ou entender todas essas conexões que eu comecei a trazer pessoas muito importantes mundialmente que tinham compreensões profundas do ser humano, ligadas às áreas de terapia. E dentre essas pessoas, eu conheci a Mimansa, foi uma das pessoas que eu convidei para vir aqui no Brasil, para trazer seu conhecimento, a habilidade que ela tinha de trabalhar com grupos, com pessoas, com temas importantes sobre os relacionamentos humanos, a comunicação, a morte. E assim foi, eu fiz esse convite, ela veio para o Brasil em 1988 para 89, e nós nos conhecemos e nos tornamos muito amigos. E claro que essa busca ela já vinha de antes, claro que essa busca continuou, e eu não consigo dizer isso de outra forma, né? Eu acho que a vida sempre foi muito generosa comigo, me sinto uma pessoa muito abençoada por me colocar pessoas muito sérias, profundas, iluminadas no meu caminho. Então a Mimansa foi mais uma dessas pessoas, né, que ao conhecê-la eu fiquei profundamente impressionado pela forma precisa como ela olhava para tudo, para o essencial. Eu me identifiquei profundamente com ela nesse momento, ou seja, somos amigos há mais de 30 anos, e daí nasceu uma relação maravilhosa, onde a Mimansa foi como uma mentora para mim, que me indicava pessoas especiais, ela me percebia e percebia minhas dificuldades ou limitações, e me trazia, me indicava terapeutas no mundo, trabalhos pelo todo mundo, na Índia, nos Estados Unidos, que eram muito precisos para aquilo que eu precisava. E é lógico que eu fiquei organizando a Mimansa por muitos anos no Brasil, e cada vez aprofundando a nossa relação de amizade. E é lógico que eu seguia profundamente as dicas delas, e cada trabalho que eu fazia eram trabalhos de curas, eram saltos quânticos que eu dava na minha vida pessoal e também na minha forma de ajudar as pessoas como médico. E claro que dentro disso ela me apresentou o Bert, né? Primeiro me apresentou as constelações, né? Eu organizei o primeiro trabalho de constelação para ela aqui no Brasil. E quando eu conheci esse trabalho eu fiquei chocado, porque é como se eu tivesse encontrado algo
que eu buscava e que alinhava tudo aquilo que de alguma forma eu já acreditava, mas que não conseguia ter essa visão ampla. Então foi um encontro maravilhoso de mais de 30 anos e quando organizei o primeiro trabalho para ela aqui no Brasil e que eu participei, eu fiquei muito chocado, impressionado, e eu sabia que eu tinha encontrado ali um caminho para encontrar respostas profundas para mim e para o meu trabalho, e enfim. E assim foi, desde o primeiro evento, eu nunca mais parei, né? O primeiro evento foi em final de 96, começo de 97, e aí ela logo já deu o primeiro treinamento aqui no Brasil, que eu participei. Tinha um grupo de 15 ou 20 pessoas, eu não me recordo exatamente, em Caldas Novas. Eu ia para lá. E desse grupo, algumas pessoas não terminaram o treinamento, outras parece que não se envolveram muito, e eu não consegui entender como as pessoas não entendiam a seriedade e a profundidade disso. E aí, a própria Minança me apresentou o Bert em 1999, quando ele veio dar o primeiro evento dele aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, organizado pela Esther Frankel. Mas antes ele passou em São Paulo para lançar o livro dele, o primeiro livro traduzido dele para o português, que é A Simetria Oculta do Amor. Então, foi aí que eu conheci o Bert. Eu estava de carro, fui buscar ele junto com a Mimança, levamos ele na PUC de São Paulo, onde ele lançou o primeiro livro dele, e depois seguimos todos juntos para o Rio, para esse evento, que foi o primeiro evento do Bert no Brasil. Bom, aí quando eu vi o Bert trabalhar, aí eu não sei se eu consigo traduzir em palavras aquilo que eu senti, a emoção, a profundidade, a sabedoria, foi algo que trouxe um movimento muito profundo dentro de mim. E participar das constelações que ele conduziu no Rio, como representante, tenho até fotos dessa época. Nossa, foi uma coisa muito revolucionária, Sami. É demais, né? É muito chocante, né? Eu acho que quem teve, acho que a sorte ou a possibilidade de conhecer o Bert pessoalmente, assim como você conheceu, né? Sabe que é uma bênção ter estado com alguém tão especial. Eu falo isso, eu me emociono, porque não tem como expressar em palavras a gratidão de tudo aquilo que ele trouxe e nos deixou. Então, assim, as pessoas que conheceram ele pessoalmente, né, que puderam estar próximo dele, que puderam olhar para ele, né, que puderam sentir a presença dele, a forma e a profundidade e o amor que ele se dirigia às pessoas, e como ele tinha uma sensibilidade tão profunda de ir no essencial, naquilo que ajuda as pessoas, sem se perder nas palavras, nas histórias. Interessante, Renato. O olhar dele era muito especial, porque era de uma profundidade, né? Ele olhava fundo nos olhos, mas a gente via que ele estava enxergando a alma, assim. Ele ia... Aquilo que ele dizia, né? Vamos olhar através da pessoa, mas ele enxergava tanta coisa e ao mesmo tempo era tão amoroso, né? Era realmente inesquecível. Então, assim, eu me emociono porque eu sei que eu tive esse prazer, essa bênção, e de estar muito próximo, né? E de não encontrar uma vez, mas participar de momentos de muita proximidade com ele, né? De organizar eventos para ele, de estar no carro com ele, de ir buscá-lo, trazê-lo, de conversar. O Bert não era uma pessoa de ficar jogando conversa fora, você sabe disso. O Bert era uma pessoa muito silenciosa e só falava sobre o essencial. Mas estar na presença dele e poder, né? Quantas vezes ele esteve ao meu lado e ele me dizia só uma frase, uma palavra, para mim, né? Sabe, tipo, aquilo atravessava a mente, atravessava a alma e tocava num silêncio tão profundo. Então, assim,
O Bert foi e é, e com certeza será para sempre, uma grande inspiração para mim, da importância de ajudar as pessoas com eficiência, né? Dele ensinar a gente não se perder nas palavras, dele da gente conseguir tocar a alma da pessoa e ver o efeito que isso traz na vida da pessoa, com profundas transformações, com profundas curas. Então, eu não só recebi muito com tudo aquilo que ele descobriu, que, como todos sabem, Bert fez descobertas fantásticas acerca das leis que regem os sistemas, as famílias. Ele fez descobertas fantásticas acerca de como a vida se organiza e se manifesta. Ele fez descobertas fantásticas sobre como ajudar com eficiência. Ou seja, o Bert traz um legado que é inestimável para a humanidade, né? Mas não só essa teoria, mas aquilo que ele passava com a presença dele, que não tem palavras para descrever. Aquilo que ele ajudava a gente, por exemplo, ele estava diante de alguém e ele olhava com esse olhar e atravessava, ia na alma, e ele expressava algo que tocava profundamente a pessoa. E quando você olhava na mesma direção que ele, você conseguia perceber aquilo que ele viu, que era como se fosse no meio de uma multidão, ele conseguia ver uma pessoa, aquilo que era o essencial na alma da pessoa. Então, assim, desenvolver esse olhar, ter essa percepção, aprender a desenvolver esse olhar, confiar nisso, isso para mim é algo que não dá para descrever, porque isso ele não ensinava com palavras. Isso só aprendia quem observava ele muito profundamente, na atitude, no comportamento, no olhar, e no que olhar para uma pessoa, né? Para onde olhar para uma pessoa. Você olha para a alma, você olha para os olhos, você olha para o corpo, você olha, você ouve as palavras. Como olhar para o ser humano para entender o qual é o essencial. Essa contribuição do Bert é difícil das pessoas compreenderem, porque isso não está em livros. Isso, por mais que ele tenha descrito nas ordens da ajuda, às vezes as pessoas não conseguem entender a seriedade de cada uma dessas ordens, a profundidade disso, para que você possa, de fato, descobrir essa atitude interna que te permite acessar com tanta precisão, né, e tanta honestidade e tanto respeito por aquilo que está na alma da pessoa, né? Renato, Então, o que assim, você está falando é o que eu considero também o mais bonito. Assim, todo esse treinamento que a gente faz em constelações, o mais bonito é isso, essa capacidade de olhar o essencial, né, de entrar em conexão com a alma, não só de uma pessoa, mas de um campo, e encontrar o essencial, e às vezes isso não depende de falar nada, às vezes é só o olhar mesmo, um pequeno movimento da cabeça, e isso facilita, assim, abre caminhos para um movimento que pode ser altamente curativo, né? Eu vejo isso na justiça, processos se resolvem por conta de um olhar, uma pessoa que estava de olho fechado e abre os olhos, pessoa que olhava para um lado e olha para outro, né? É muito fino, muito bonito. E ao mesmo tempo você não coloca isso num currículo de um curso de pós-graduação, né? Você não tem como avaliar assim, objetivamente a capacidade de alguém fazer isso. É uma caminhada mesmo, né? Um trabalho de evolução pessoal e de capacidade de se conectar mesmo, né? sim, isso é aquela coisa, Sami, que a gente aprende vendo alguém fazer, quando a gente está muito interessado e profundamente entregue. A teoria, as descobertas, é algo fantástico, maravilhoso, e está tudo aí nos livros. As pessoas ficam repetindo isso, e isso fica
pode ser repetido, mas é muito diferente quando isso entra na alma da pessoa e ela aplica isso nessa presença diante do outro. Isso as pessoas só aprendem vendo alguém fazer isso. E eu me sinto abençoado de ter tido esse presente de encontrar o Bert e ver ele fazer isso. E isso é uma coisa que eu também tento passar para os meus alunos, né? Eu sinto tanta gratidão por isso que eu recebi por ele, que eu me mantenho sempre muito fiel a tudo isso e aquilo que eu aprendi com ele. E quando eu falo de aprender, eu estou falando disso tudo, não só dos conceitos, dessa presença e desse presente que foi. E é claro, acho chegar ao Bert, ou aonde ele está, né? Talvez é uma coisa impossível para nós. Mas ter isso como inspiração, como algo que te guia, eu acredito que isso nos permite levar adiante o trabalho dele e continuar ampliando e beneficiando as pessoas, não só na área da saúde, assim como na justiça, como você tem feito de forma exímia, de uma forma incrível, e com certeza tem ajudado tantas pessoas, centenas, milhares de pessoas. Então, assim, eu vejo que essa é a forma que eu tenho de honrar a ele, né? Que é me manter fiel àquilo que me tocou, àquilo que me trouxe algo tão profundo, e saber que esse caminho me coloca diante de um lugar que me permite levar adiante tudo isso que ele descobriu. Porque o Bert mesmo falava que o que ele descobriu era uma porta que ele abriu e ele deixou essa porta aberta, mas que ele sabia que pessoas poderiam levar isso adiante e descobrir muito mais coisas acerca disso. E eu sinto isso profundamente no meu dia a dia, porque desde que eu conheci o Bert, há mais de 20 anos, e acompanhando ele de perto, e eu trabalho muito, você sabe disso, com pessoas, com workshops, com treinamento. Eu dou treinamento há 18 anos, já formei mais de 20 turmas de pessoas, de consteladores. Estar fiel ao Bert, né, a esse olhar dele, não me perder disso, tem me permitido descobrir muitas coisas dentro da área da saúde e das doenças. E eu percebo que eu já descobri muitas coisas, né? Tem esse livro que você falou, que é compartilhar um pouco, esse é o volume 1, tem o volume 2, são 2 volumes, mas eu sinto que isso que eu descobri é muito pouco perto do universo que tem para ser descoberto, ampliado, mas quem abriu essa porta foi ele. Quem falou, olha gente, olhem para tudo isso, foi o Bert. Claro que na trajetória do Bert, ele também teve essa bênção de encontrar pessoas incríveis, como um grande buscador, incansável. Ele também teve essa bênção de encontrar pessoas incríveis na vida dele, que foi acrescentando a ele algo e que permitiu chegar aonde ele chegou. Mas a forma como ele elaborou e se expôs e transmitiu isso é muito único, é só dele. E Renato, a seu ver, o que teve de mais decisivo assim no trabalho do Bert para a saúde, para contribuir nesse trabalho de cura, de busca da origem através dos sintomas, mas encontrar algo, esse movimento interno da pessoa que facilita o processo de cura? E o que você descobriu a partir disso? Assim, Sami, antes de eu conhecer a constelação no formato constelação propriamente dito, que quando surgiu, ou quando eu conheci, lá em 97, eu já tinha uma profunda percepção de que as doenças não eram algo ruins e que elas estavam a serviço de um autoconhecimento e de curas e de transformação na vida das pessoas. Eu já tinha experienciado isso em mim. Eu já tinha feito muitas curas comigo mesmo.
de questões ligadas a psicossomatizações, relações, eu já ajudava profundamente meus clientes. Mas é como se as coisas, elas não tinham uma clareza para mim. É como se tudo ficasse espalhado, né? E eu não tinha não conseguia unir tudo isso, né? O que a constelação fez é que ela trouxe tudo isso para uma perspectiva de uma forma muito simples, muito, muito simples, e que me permitia, a partir de então, através desse novo olhar e do recurso que a constelação, como técnica, apresentava na época, de trazer, de emergir rapidamente o significado de um sintoma, de uma doença e tudo mais. Então, assim, foi algo revolucionário, porque, na verdade, tudo aquilo que eu tinha solto uniu. Tudo aquilo que era misterioso e que dependia de muita pesquisa, muita terapia para se compreender, rapidamente se revelava ali em 30 minutos ou 1 hora de uma constelação. Algo se mostrava não só a mim, mas a todas as pessoas que estavam ali assistindo, e especialmente para o próprio cliente. Então, assim, não só o conhecimento dele, mas especialmente a presença, né? Isso foi decisivo, revolucionário nesse processo. E um livro dele, As Ordens da Ajuda, todos conhecem esse livro, mas as pessoas deveriam prestar muito atenção na profundidade que tem cada palavra, cada frase que ele coloca ali explicando essas ordens de ajuda. Porque isso é o caminho que te conduz internamente ao ajudador a encontrar esse lugar para se trabalhar o essencial. Mas a gente tem que entender a profundidade daquilo. Porque cada palavra que ele diz contém uma profundidade para reflexão. Imagina uma frase inteira. Mas às vezes as pessoas passam e leem aquilo, decoram, mas não entendem o verdadeiro significado, né? Eu dei grupos de estudo por alguns anos, lendo vários livros, explicando para as pessoas tentando passar para as pessoas o que o Bert queria dizer, porque as pessoas não entendem a profundidade e a dimensão. Então, é muito profundo o que o Bert nos deixou. É algo revolucionário. Eu acho interessante o que você fala de olhar para o sintoma e sorrir, e dar boas-vindas, acolher como um presente para algo que nós estamos precisando para crescer, para subir um grau na vida, né? Um sintoma pode ser algo assim, um fator de crescimento mesmo, se a gente puder olhar dessa forma, porque é isso que o sintoma representa, né? Tem algo por trás, e é isso que está por trás é que é algo que nos faz crescer. Uma pessoa que foi excluída e que não ocupa o seu lugar no nosso coração, e de repente a gente olha e percebe como essa pessoa é importante, como nós somos ela também, né? E um antepassado, um ancestral, um irmão do qual não se fala. E aí, a partir de como você trata esse assunto, eu percebi que os sintomas nos conflitos são exatamente a mesma coisa. Eu comecei a gostar, assim, não que eu gosto de vivenciar conflitos na minha vida, mas quando aparece, que é inevitável, né? É inevitável, assim como na saúde, é inevitável alguma dor, algo acontecer. E nos relacionamentos também, a gente se relaciona, então tem os atritos, porque nós não somos iguais, graças a Deus. E aí, quando surge um conflito, é uma oportunidade de ampliar a compreensão, de crescer, de se expandir na alma. Eu acho muito bonita essa forma de ver. Quer dizer, tudo fica bom, né? Tudo a favor, tudo a serviço da vida. Muito legal isso aí. Exatamente isso, Sam. Por isso meu livro chama Saúde, um novo olhar, né? Esse novo olhar é como trazer para você uma outra perspectiva sobre algo que você olha de uma forma limitada, né? Então é como se um novo olhar te permite ter uma percepção de dimensões
que até então eu muitas vezes não consigo perceber, por eu olhar para aquilo sempre da mesma forma. E é exatamente isso que a constelação trouxe para mim, como pessoa, como ajudador. Ela trouxe esse novo olhar. Um olhar que contempla e que te faz perceber que você é a continuidade de tudo aquilo que já foi dentre os seus. E que todos eles, e o que eles viveram, especialmente as situações mais dramáticas, isso está em você. Isso está em você. Portanto, quando você rejeita, ou quando a família exclui alguém, ela está perdendo força, porque ela tá excluindo alguém que, com a sua história, muitas vezes difíceis e dramáticas, quando recebida dentro da família, ela traz uma grande força e uma grande contribuição. E cada vez que nós excluímos uma dessas pessoas, a família como um todo perde força, perde essa contribuição. Por quê? Porque nós somos a continuidade disso tudo. Ela está dentro de mim, e se eu excluo ela dentro de mim, eu perco força. Então, os sintomas e as doenças, podemos dizer, em última instância, representa aquele que está excluído, ou aquilo que está em desordem dentro das pessoas e dentro das famílias. Em outras palavras, Sami, seria dizer que a mesma atitude que eu tenho com um sintoma, que uma doença que eu quero excluir, tirar aquilo de mim, eu reproduzo no presente, através dos sintomas, aquilo que aconteceu com aquela pessoa lá no passado. E isso me mantém aprisionado. Quando, na verdade, ao perceber o sintoma doença, eu tenho ali uma mensagem para olhar para algo extremamente importante, que chega a mim, e que quando eu me relaciono da forma adequada, isso não só não me adoece, como me traz uma força, uma sabedoria e um olhar, e uma purificação no meu olhar e na minha relação com a vida. Portanto, os sintomas e as doenças, eu afirmo, depois de tantos anos, e por isso demorei tanto para escrever esse livro, eu afirmo com muita convicção, com muita serenidade, as doenças e os sintomas são um presente. Um grande presente. Porque eles são como se fossem portais que nos dão acesso a nós nos reconectarmos com forças profundas dos nossos antepassados, mas que para isso eu preciso desenvolver um novo olhar sobre o sintoma e a doença, e não só sorrir para isso, mas saber que isso vai me conduzir a uma força, a um potencial de força dentro de mim que está bloqueado, que está limitado. Porque essa pessoa foi excluída, porque eu excluo, porque tem uma desordem, e essa desordem impede que uma força legítima chegue a mim. Né? Então, quando eu tenho sintomas, e sintomas não é só sintomas físicos, são conflitos nas relações afetivas com os pais, são limitações, são auto-boicotes, tudo isso eu chamo de sintomas. Então, toda crise, também podemos chamar isso, toda crise, não importa em qual âmbito seja, ela é o prenúncio de que ali existe algo importante para ser transformado. Então, as crises, o Bert mesmo falava sobre isso, né? Toda crise, todo conflito contém um potencial profundo de evolução. Ele falava que as crises, os conflitos, assim como as guerras, eles são o motor que põe a humanidade em movimento. As crises, os conflitos, é aquilo que nos coloca em movimento, em direção ao novo, em direção ao maior, em direção ao mais amplo, em direção ao mais profundo. Então, é inevitável. Então, nós sempre vamos ter sintomas que não se restringe apenas aos físicos. Existem os físicos, mas também existem os profissionais, os afetivos, as relações, os boicotes,
inclusive as doenças e os sintomas. Tudo isso faz parte. Então, você está numa área, né, vocês, advogados, juízes, né, uma área extremamente importante da sociedade, onde vocês lidam, eu lido com a saúde, e vocês lidam com os conflitos, com as brigas, com os processos, com essas decisões. Então, é um terreno muito fértil de cura e transformação, a área que você trabalha e que todos vocês trabalham. Tão importante, ou quão importante, é a questão da saúde. São só áreas, abordagens diferentes, mas todas elas são movidas por esses mesmos conflitos. Para vocês, eles procuram mais os conflitos das relações, comigo mais da saúde, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Faz parte desse aspecto que é o ser humano. E tanto conflitos que as pessoas não conseguem resolver na área relacional com outras pessoas, quanto com a saúde, decorre de algum desequilíbrio, né? De algo que essas ordens sistêmicas que o Bert de forma tão genial observou, que dá origem a ambas as dinâmicas, né? Assim como problemas com dinheiro, com profissão. É impressionante como que é algo tão simples, né? Mas de uma abrangência muito incrível. E tem uma intersecção também, né, da saúde com a justiça. Eu estava pensando aqui, na justiça a gente lida muito com processos de interdição, né, pessoas que têm problemas psiquiátricos, problemas com drogas, e que normalmente são pessoas excluídas das famílias, e a gente vê que as pessoas estão reproduzindo o comportamento de outras pessoas excluídas, e dependendo do tratamento que a gente der, isso pode perpetuar a exclusão, ou pode favorecer a integração, que o peso seja carregado de uma forma mais, talvez não leve, mas mais fortalecedora, que as pessoas se fortaleçam com o peso que precisam carregar para seguirem mais fortes, e aí o peso deixa de ser pesado, né? Porque quando a gente se fortalece, esse é o processo de desenvolvimento, né? De uma pessoa, de uma família. Como é que você vê nesses casos de psicose, por exemplo, que dá tanto trabalho para as famílias, que as pessoas tendem a querer excluir, internar, né, tirar de cena, para não dar trabalho, normalmente os irmãos, é um tabu, assim, e como é que isso pode ser visto de uma forma curativa, de forma no âmbito sistêmico, assim, para a família não precisar mais reproduzir isso, e se fortalecer com isso? Eu olho para isso, Sami, da mesma forma como eu olho para todo e qualquer sintoma. Seja um empresário que me busca para fazer uma constelação de uma empresa, seja uma pessoa que me busca por uma doença autoimune, ou seja por uma pessoa que me busca por conflitos nas relações, ou seja por uma psicose. Para mim, tudo isso são oportunidades. Para mim, tudo isso são possibilidades de cura, mas não só cura da pessoa como indivíduo com aquele sintoma, mas cura de algo que está doente dentro daquela família e que está vindo às gerações. Portanto, as psicoses, né, especialmente as psicoses, a gente sabe que a origem disso, né? Aliás, esse fim de semana, num trabalho de saúde, apareceu uma situação dessa, onde uma pessoa trabalhando uma questão tinha uma irmã esquizofrênica, né? E é lindo ver a transformação que isso acontece no olhar do cliente e o efeito que isso tem dentro da constelação para a pessoa esquizofrênica. Quando nós olhamos para isso com respeito, com seriedade, o que isso nos mostra e o efeito disso. Portanto, eu não tenho dúvida, Sami, tenho dezenas ou centenas de experiências com clientes que chegam aqui em crises gravíssimas, especialmente quando chega no começo, e que isso já é conduzido da forma adequada, as pessoas ficam curadas. Elas são pessoas... Eu tenho clientes que hoje são presidentes de empresas bilionárias e que eram tratados como loucos pela família e que já tinham sido internados, e hoje eles são donos de empresas, presidentes, CEO de empresas bilionárias, não milionárias. Ou seja, são pessoas extremamente bem-sucedidas, mas que elas precisaram lidar com as suas questões de uma forma muito diferente do que só usar a medicação. E foi importante a medicação também,
mas se buscou o que tinha por trás disso. E a constelação nos permite, ou esse olhar essencial, nos permite tocar naquilo que é o essencial. E quando isso é tocado, isso se amplia e traz força. Então, de uma pessoa que era considerado louco, ela se torna dentro da família, quando ela é tratada e levada a sério, e quando essa força emerge, e essa pessoa que antes todos se envergonhavam e queriam esconder, se torna a referência dentro da família, onde todo mundo está interessado em ouvir o que ela tem para dizer, todos ficam interessados em saber a sua percepção sobre determinada situação, ou sobre uma determinada decisão. Então a pessoa sai daquele patinho feio que a família se envergonhava porque é louco, ou porque é esquizofrênico, ou porque ele é psicótico, ou porque ele é perturbado, é um cliente psiquiátrico. Ele sai desse lugar e vai para um lugar de luz, ele se torna uma luz dentro da família. Eu estou cansado de ver isso no meu trabalho. É o meu trabalho ajudar as pessoas. Então essa força, né, que quando nós olhamos para o essencial, e esse essencial é visto, a força que vem dali, que no caso era uma esquizofrenia, ou era um paciente paranoico, psicótico, né? A força de cura, né, que surge quando nós olhamos para esse essencial, e a disposição que fica para essa pessoa depois, como uma sabedoria, como uma força, como uma presença, como um bom senso, como uma sensibilidade, é imensurável. É imensurável essa força. Então eu falo isso com muita convicção. Eu não falo isso como uma hipótese. Isso é o resultado dos meus trabalhos com as pessoas. Isso é o resultado do que acontece quando as pessoas, quando nós podemos tocar nesse essencial da pessoa e a partir dali trazer esse novo olhar para o cliente e a força, a revolução que isso traz na vida da pessoa, mas não é na vida da pessoa, é na família inteira, porque ele deixa de ser aquela pessoa doente para se tornar uma pessoa sábia. Ele deixa de ser Lindo. ter uma luz. Lindo. Até comentaram, o patinho feio era, na verdade, um cisne, né? Porque Esse. são pessoas, numa família onde as pessoas têm dificuldade para olhar para uma verdade tão dolorosa, né? Uma verdade que já está há tempos, há muitas gerações, oculta de alguma forma, porque a dor é muito grande, e aí surge alguém com essa disposição na alma de olhar para isso e de carregar o peso disso, mesmo que isso custe a saúde mental, né, com o sintoma. Então são pessoas com um potencial muito grande, são pessoas que têm uma força extraordinária, uma sensibilidade extraordinária e um amor que as pessoas só reconhecem quando percebem essa dinâmica que está por trás, né? Quando percebem, poxa, o meu irmão, que eu sempre julguei como sendo uma pessoa que não incômoda e quis esconder e tal, e é a pessoa mais amorosa da família, porque se dispõe a carregar isso sozinho, por nós, pela família. E a família toda, quando percebe isso, se beneficia, né? É muito lindo isso que você está falando. Sim, é emocionante. Isso é uma das coisas lindas que a gente vê no trabalho de ajuda, né? Ver a transformação das pessoas, né? E é lindo, de longe, perceber essas curas, essas transformações. E é maravilhoso, é maravilhoso. É lindo ver as pessoas passar por esse processo de transformação. É um renascimento. É um renascimento profundo, não só da pessoa, mas é da família, sabe? Porque muda muito as dinâmicas dentro da família. O amor começa a fluir de outra forma. Os conflitos, eles dão lugar ao amor. As dificuldades dão lugar a um potencial, né? As dificuldades se transformam em criatividade, né? Então é lindo ver essa purificação que vai acontecendo quando nós trazemos esse novo olhar, o olhar do essencial para a vida das pessoas, para as relações, para os sintomas, para as doenças e para os conflitos, como você faz muito dentro do judiciário, né? É um presente, né? Isso que você faz, isso que você leva
para o judiciário. É um grande presente. Embora eu imagino que tenha resistências a isso, e é natural, e eu digo para você não se intimide com isso, porque eu sei que também na minha área como médico tem resistências, mas o novo, ele ameaça, ele assusta. Mas é assim, é inevitável, não tem como. Isso chegou e veio mudar algo muito profundo. E aí eu olho também com eu tenho um outro olhar para tudo isso. O Brasil, nós brasileiros, né, temos tido a bênção de ter o Bert e ele se dedicar tanto a nós, né? E a forma como esse trabalho cresceu no Brasil. Acho que nenhum outro lugar no mundo esse trabalho cresceu e se organizou dessa forma tão ampla. E como sempre, e fazendo uma analogia, as pessoas que encontram a constelação e se beneficiam tanto disso, elas espalham isso. Portanto, aquilo é certo para elas. E a forma como a gente vê como isso cresceu no Brasil significa isso é certo para o Brasil. Então, o Brasil hoje é um dos berços de maior evolução das constelações familiares no mundo. Eu dou aula, às vezes, na Alemanha, na China, já fui muitas vezes, lá também o trabalho cresce numa velocidade incrível, né? Eu vejo os interesses dos chineses pelo trabalho, mas se fizermos uma comparação entre a população da China, né, que é de 1 bilhão, né, e 300 milhões de pessoas, e a do Brasil, que é 200 milhões, é muito diferente, né? Aqui a gente vai com uma força, e essa força vem da necessidade da população. Então eu vejo isso como um futuro para o Brasil muito otimista nesse sentido. Vejo que muitas curas estão acontecendo silenciosamente na nossa história, com os nossos antepassados. Então eu acredito que o Brasil ainda vai ser uma referência mundial daqui a alguns anos sobre possibilidades de transformações. Eu acho que muitas coisas, entre aspas, mágicas ou milagrosas podem começar a acontecer no Brasil. Eu sou otimista, embora nós estejamos vivendo um momento muito escuro. Como um sintoma, né? Quando a gente está doente, nós estamos nesse escuro. Nesse escuro nós buscamos pela luz, por um caminho. Então, eu acredito que tudo isso tem uma grande contribuição. Eu também vejo assim. Não que os brasileiros sejam melhores do que os outros e por isso que apoiam mais as constelações. Eu acho que é pela necessidade mesmo. Nós precisamos. Nós Né? precisamos. E aí vem um recurso. Nós encontramos um recurso, nós abraçamos o recurso porque a gente vê como isso nos auxilia, né? Soubemos Precisa reconhecer faz essa. é importante para nós. Essa é a questão. E que nós precisamos daquilo. Assim como eu, como indivíduo, quando eu tive aquilo, eu vi a importância daquilo na minha vida e na minha profissão, mudou tudo. Eu acho que o brasileiro tem essa sensibilidade de reconhecer algo que ele necessita. E por acaso, ou não, e na verdade, com certeza não por acaso, está chegou algo, e em 20 anos, o que isso trouxe para o Brasil em todas as áreas e como rapidamente isso cresceu, evoluiu e se desenvolveu. Né? E vem se desenvolvendo e vai crescer muito. É muito exponencial o crescimento disso tudo. E, Renato, deixa eu te perguntar sobre um assunto que agora está um tanto polêmico, porque as constelações se expandiram muito de uns tempos para cá e tem muita gente fazendo de diversas maneiras, né? Ao mesmo tempo, quando a gente participa de um workshop de constelação, a gente já se transforma. Tem algo assim que imediatamente a gente já age diferente na profissão, na família, porque a gente percebe essas dinâmicas que acontecem, né? E, por outro lado, é necessário um treinamento, assim, um bom tempo para a gente aprender, assim, quem é que sabe constelar realmente, né? Se sempre é algo novo, que a gente realmente... eu acho que o maior aprendizado é justamente saber que é sempre novo e saber que não sabe, é muito fino, né? Não é exatamente horas-aula o que determina. E
E aí, às vezes, a gente ouve relatos de abusos, de pessoas agindo com falta de responsabilidade, e algumas pessoas querem regulamentar. Como é que você vê isso, assim, esse potencial que a constelação tem é, imediato, da pessoa imediatamente já se beneficiar dela no seu trabalho, e a necessidade de se capacitar para fazer um trabalho bem feito, e como é que se pode equilibrar o potencial das constelações com evitar os abusos? Sim, Sami. O Brasil, e aí eu falo do Brasil, né? Eu percebo que o Brasil é um país onde nós enfrentamos muitas dificuldades. E essas dificuldades chegam às pessoas, de muitas formas, né? Então, elas têm uma sede, as pessoas, de tudo aqui no Brasil, né? A gente olha para o mundo, né? Olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, a gente vê estabilidade, a gente vê qualidade de vida, conhecimento. E nós aqui, como se fosse... O brasileiro tem... Eu vejo que às vezes ele olha de baixo para cima no sentido de que tudo que é bom está lá fora, e etc, etc, etc. E devagar o brasileiro começa a descobrir, sim, que ele tem uma força, que ele tem um potencial. Mas trazendo tudo isso para esse contexto, para o contexto das constelações. Hoje em dia tem muita gente dando treinamento. Aliás, pessoas fazem promoção, inclusive. Né? Tipo, olha, ganhe, faça uma, ganhe duas. Olha, faça assim, o meu é mais rápido, o meu é mais barato, o meu é isso, o meu aquilo. E o Bert, ele já tinha falado sobre isso. Vai ter tudo. Pessoas vão fazer de tudo com isso que eu estou deixando. E ele falava, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo, porque só as pessoas sérias que entenderem de fato a profundidade que isso tem, vão seguir adiante. Aqueles que brincam com isso, elas vão se queimar. É igual você tocar numa chapa quente. A pessoa vai com uma inocência, achando que agora aquilo vai dar a ela poder, riqueza, e ela vai fazer pelo dinheiro, ela vai fazer por poder, ou vai fazer sem o conhecimento adequado, sem a profundidade. Isso vai trazer efeitos profundos na vida das pessoas. Isso é altamente perturbador. Nós estamos mexendo com algo muito sério e muito profundo. Portanto, eu vejo tudo isso, Sami, e como Bert, eu também não me preocupo com isso. Eu respeito que aqueles que brincarem com isso e se queimarem, vai ser importante para eles, para o aprendizado deles. Então, eu não julgo essas pessoas, eu não desejo nada de ruim para elas, pelo contrário, eu também sorrio para essas pessoas, porque eu sei que o que elas estão vivendo é certo para elas, mesmo que isso seja algo que vai fazer mal para elas. Portanto, o efeito disso é como um sabe, um ping-pong, vai e volta. Então, assim, se uma pessoa toma uma decisão, as decisões dela têm consequência para a vida dela, para o trabalho dela. Isso é o natural, é assim para todo mundo. Isso são leis da vida. Portanto, eu, pessoalmente, eu não me preocupo muito com isso. Eu sou sempre chamado a participar, organizar associações. Eu apoio tudo aquilo que eu sinto que é importante para as constelações. E aí entra nesse outro tema, né, que é mas a legalização, a não legalização. Isso é uma coisa natural de qualquer coisa que ganha uma importância e um significado que gera discussão. Algo só gera essa discussão porque isso ganhou um corpo, um volume, uma importância e um significado que agora isso precisa se reorganizar.
né? Eu digo em termos de informações ou termos de leis e etc, etc. Então eu vejo isso de uma forma positiva. Significa que isso cresceu tanto que agora isso quer se implantar definitivamente, e para isso querem estabelecer regras disso, para aquilo outro. Eu, pessoalmente, entendo que esse é o caminho natural das coisas. Mas eu, pessoalmente, não me prendo a isso. Embora, às vezes, eu sou chamado pela posição que eu tenho, por ter sido o primeiro brasileiro a trabalhar com constelação, por ter sido o primeiro brasileiro a dar treinamentos em constelação, por ser professor da Hellinger, por ser reconhecido mundialmente com isso. Eu não me preocupo, eu apoio aquilo que eu acho que é o essencial, que é o trabalho sério. E o resto, eu confio na vida. E vai acontecer o que tem que acontecer. Eu não posso dizer, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Quem sou eu para ser contra qualquer coisa? Eu não tenho essa força, não pretendo e não me sinto nessa condição. Portanto, eu não quero controlar o que vai acontecer com as constelações do Brasil. Ela tem força própria. E eu confio que ela vai achar o caminho próprio, seja ele através de cursos universitários, de associações. Eu não me preocupo com isso. Eu apenas olho com amor e apoio isso, o que for necessário. Mas eu não tenho essa ilusão, essa fantasia que alguém vai poder controlar isso. Assim como eu não gosto de ser controlado, eu não tenho dúvida que a constelação por si só não aceita esse controle. Mesmo que tentem fazê-lo. Porque ela não respeita isso. É algo muito maior. Não pertence a ninguém. É uma força. Querem domesticar a constelação, né? Imagina, a gente que aprendeu com o Bert, né? Tá procurando dar sequência, assim. Imagina se quisessem botar na caixinha, encher de regra, se o Bert ia. Assim, é incompatível, na verdade, né? Estamos falando de outra coisa. Constelação tem que ter uma abertura para o que surge, para o que é necessário em cada momento. E é por isso que você consegue fazer o que você faz na área da saúde, eu consigo fazer isso na justiça, e tantas outras frentes que podem surgir, né? Tantas possibilidades. Sim. Mas como tudo que evolui, Sami, ela busca por si só uma organização, né? Ela busca por si só uma estrutura. Então, assim como no judiciário, né, existem as leis, e elas são necessárias para a sociedade, e é importante que elas sejam cumpridas, mesmo porque aquele que faz algo que fere o coletivo, ele sente uma necessidade de sofrer algum tipo de punição por algum tempo por isso. Então, o cara que mata alguém, para a alma dele é importante ir para a cadeia por um tempo e refletir sobre aquilo e sentir que ele está assumindo uma responsabilidade sobre algo. Então, independente do movimento profundo que atua na alma do assassino, é importante que existam os juízes que vão lá e julgam e dê a ele algo que, no fundo, talvez ele anseie matando alguém, que é ir para a cadeia. Então, assim, embora existem camadas de curas que vão acontecendo na vida do assassino, do estuprador, essa cura ela é fomentada como o nosso olhar, mas faz parte do processo de cura dessas pessoas também viver o seu destino e as consequências disso. Assim como quando eu trato do esquizofrênico. Eu não quero tirar dele o remédio que dá o apoio, o suporte, mas o meu olhar para algo para muito além disso. Então, assim como o remédio apoia e ajuda a pessoa e aquela família na cura de uma desordem muito grande, no judiciário isso também acontece. Então é importante também as leis, porque ela cumpre uma cura num determinado nível, né? São as consequências, né? A pessoa precisa encarar as consequências dos seus atos para que isso sirva positivamente de alguma forma, né? Purifique algo dentro dela, para que isso transforme algo dentro dela. Então, quando eu faço essa analogia, eu faço no sentido de que, assim como a constelação hoje é um movimento forte e que ganhou tanta visibilidade e importância, que hoje existe uma pressão externa que obriga a constelação a se organizar.
eu acho que é meio inevitável que isso aconteça. Mas eu não acredito que isso vá matar a constelação. Isso vai servir como um processo que vai ajudar a purificar e peneirar um pouco e trazer mais seriedade, mais responsabilidade no processo final. E então, se isso está acontecendo, isso não está acontecendo à toa. Isso vem de uma demanda, de uma força muito maior, de algo que ganhou força, volume, visibilidade, importância. Então, em última instância, é bom. Mas eu não tenho a ilusão, de que alguém ou algo ou leis consigam impedir que essa força se expanda. Eu não acredito nisso. Porque é algo para o bem da vida. É algo a serviço do amor, é algo a serviço da cura, é algo a serviço da reconciliação, é algo a serviço da natureza, do respeito, da harmonia. Não é algo contra nada. É algo em direção ao maior. E, portanto, é uma força que não pode ser contida. Então, por isso eu não me preocupo com isso. Não tenho medo disso. Maravilha, que bom. Muito bom saber, ouvir tua visão em relação a isso. Renato, já estamos chegando no final. Como é que, para quem quiser comprar seu livro, como é que faz? Ele está à venda no meu site, que meu site é www.renatochaambertati, tudo junto, né? .com. Então, tem lá, tem também na Amazon, tem também na editora Tagore, né? E acho que na Martins Fonte também já tem, porque faz pouco tempo e ainda estão cuidando da distribuição, então vai ter em algumas livrarias. E no meu site, às vezes é o caminho mais rápido. Mas também acho que já está disponível na Amazon. Já está, sim, disponível na Amazon. Maravilha, vale muito a pena, viu? A gente ouve o Renato falando no livro, assim, umas compreensões muito legais. Renato, só para falar um pouquinho mais desse tema que você é expert, perguntaram sobre as doenças autoimunes. O que você já viu das doenças autoimunes? Nossa, já vi muitas coisas, já tive compreensões muito profundas acerca disso. E claro que ainda sinto que eu tenho ainda muito a aprender. Não só sobre isso, sobre tudo. Eu me sinto engatinhando, mesmo trabalhando com isso há mais de 20 anos. Meu Deus, quanto que eu tenho para aprender. Mas eu tive compreensões muito profundas acerca das doenças autoimunes. E o que a gente observa aqui na doença autoimune, Sami, existe dentro da pessoa uma parte dela querendo destruir a outra, negando a outra o direito de pertencer. Então, é o sistema imunitário não deixando de reconhecer que o fígado, por exemplo, que sempre esteve ali, pode continuar existindo. Então, o nosso sistema imunitário, ele se volta contra determinadas partes do nosso corpo, querendo destruir, negar a esse órgão, a essa parte do corpo, o direito de pertencer. Tem a ver com exclusão, querer excluir, querer destruir, querer matar, negar o direito de pertencer. Então, essa é a dinâmica essencial que se manifesta em todos os tipos de doenças autoimunes. Uma profunda necessidade que o corpo tem de excluir outra parte. Essa é a dinâmica essencial que eu tenho percebido. Quando a gente coloca isso numa constelação, a gente vai perceber que isso existe concretamente na família, em alguma geração, onde uma das partes quer destruir a outra parte, tipo um casal lá atrás, uma família lá atrás, não aceita que os pais, né, e as famílias dos pais, não aceitam que um filho seja parecido com o pai ou com a mãe, ou com a família do pai ou com a família da mãe. Mas esse filho é metade a família do pai e da família da mãe. Então, só para fazer uma imagem grosseira, por favor, é uma imagem grosseira. Então, vamos dizer que eu recebo o fígado do meu pai
e que eu recebo o baço da minha mãe. É claro que eu não recebo o fígado do meu pai ou o baço da minha mãe, não é isso. Mas na genética, né, fisiologicamente, celularmente, né, esse fígado ele é composto por metade do meu pai e por metade da minha mãe. Agora, se a minha mãe não aceita o meu pai em mim, a parte da minha mãe vai começar a combater o meu pai em mim. Então, eu começo a adoecer naquele órgão, com uma doença autoimune. Então, na essência, o que a gente observa, quando a gente olha mais profundamente para essa dinâmica, é que existe na família uma parte da família querendo destruir e negar a outra parte da família o direito de pertencer. Já peguei muitas crianças assim, que elas começam a adoecer gravemente, e a hora que ela vem na constelação, você vê que a mãe impede que o filho tenha acesso à família do pai, porque julga que a família do pai não presta. São drogados ou são assaltantes, ou seja, gente que não presta. Só que o filho é metade. O pai, a família do pai, e da mãe com a família da mãe. Então, esse filho tem um alto potencial em desenvolver uma doença autoimune, que representa no corpo dele esse conflito e essa necessidade de exclusão. E quando uma das partes vence, né, a pessoa morre. Então, Olha é a só. história se o sistema imunológico vencer, a pessoa morre. Então, quando uma pessoa consegue excluir tão profundamente, os descendentes morrem. A doença se concretiza. Mas a doença não vem para trazer a morte, a doença vem para trazer, alertar que esse filho é fruto da união de duas famílias e que não podemos excluir uma das partes nesse filho ou nesse descendente. Essa é a minha Olha experiência, só. minha compreensão. Uma dinâmica extremamente comum nas varas de família, né, que trata da alienação parental, disputas por guarda. É uma dinâmica muito comum nas separações, nos divórcios. E aí o que você está falando é o aspecto na saúde física que tem a mesma dinâmica na família, e Ele as pessoas, é a da maioria não faz ideia da gravidade da coisa, né? Acha que pode, né? Que, não, tudo bem, eu sou melhor do que a mãe, do que o pai, fica só comigo, guarda unilateral, mantém distância, e acha que é banal. os descendentes vão viver as consequências. É um absurdo, mas não é maldade, né? Aquilo que o Bert chama de amor cego, né? Nós somos É, fiéis à família e a gente acredita que a nossa família é melhor do que a outra. Isso é uma visão totalmente infantilizada, inconsciente, e onde a gente julga, né? A família que é diferente da nossa não é tão boa quanto. E isso tem consequências. Hoje a gente já sabe, isso tem profundas consequências, né? o remédio é a expansão da consciência, né? Exatamente, para despertar essa força de cura. Quantos clientes já chegaram com sintomas iniciais de doenças autoimunes e isso foi tratado por tudo desapareceu, todos os marcadores desapareceram. Simplesmente cura. Maravilha. Renato, já estamos com 1h08 aqui de live, maravilhosa. Muito grato por aceitar esse convite, por podermos ter esse convívio, né? Assistir aula com você ontem foi muito legal, estava com saudade e muito grato, uma grande contribuição. Tivemos um público bom aqui, um tanto de gente acompanhando que vai se beneficiar desses ensinamentos e estamos aí, continuamos juntos aí nesse trabalho, viu? Sim, Valeu, tudo de bom. Quer falar mais algumas palavras aí para finalizar? Fica à vontade. sim, quer dizer que seguimos em frente, né? Cada um contribuindo de coração através das suas habilidades. E eu quero dizer que é tão lindo ver tudo isso, né? Quando eu comecei lá atrás, um grupo pequenininho, né, de 15 pessoas em 80 e
em 96, 97, e ver 20 e poucos anos depois o que isso trouxe, a transformação e as curas que isso trouxe e a revolução. Ou seja, a Mimansa teve uma tarefa maravilhosa, né? Então, sempre falando dela e da importância que ela teve, que ela tem, que ela sempre terá nesse capítulo novo que se iniciou na vida de muitas pessoas e quiçá, ou talvez dizer, para o Brasil, né? Então, assim, é uma honra estar aqui com você, muito obrigado pelo convite e dizer que eu estou sempre à disposição para apoiar tudo aquilo que eu sinto que é sério e que apoia o movimento original do Bert e das constelações, e movimento esse que hoje vem sendo liderado e levado à frente com a sabedoria da Sophie Hellinger, a esposa dele, né? Então, obrigado, Sami. Desejo tudo de bom para você nessa jornada importante que você trilha. E eu sei que você vai fazer e já faz algo maravilhoso com tudo isso. E sei que você carrega também pela posição que você ocupa, né, por levar esse trabalho, né, criar o direito sistêmico e levar esse conhecimento para o judiciário. Eu sei que isso é uma tarefa grande e também intensa. Não gostaria de usar a palavra pesada, eu gostaria de dizer intensa. Mas também sei que as pessoas que são capturadas para isso têm força o suficiente para fazê-lo, né? Então eu sei que você tem força, sei que você tem condição e eu desejo muito boa sorte para você. E saiba que eu estou sempre à disposição, tá? E os benefícios compensam, né? A gente tem que fazer, é intenso, tem que remar, mas os benefícios com certeza compensam. Sim, Então, maravilha, Renato, muito grato, viu? Tudo de bom, um abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana. sim, um grande abraço a todos, gente. Um grande abraço de coração, tá? Tudo de bom para vocês.